Olá, pessoal. Estamos novamente aqui na campanha Novembro Azul. Homem também se cuida. Hoje, conversando mais uma vez com o Flávio. Então, vamos lá. Flávio, nós temos umas perguntinhas aqui, tá certo? Essas perguntinhas, elas são bem legais porque os homens que estão ali precisam entender que esse Novembro Azul é para que homens se cuidem, não apenas as mulheres, mas os homens também têm que se cuidar. E o Flávio vai trazer algumas informações para a gente. Vamos lá, Flávio. Vou começar com as perguntas, tá certo? Só tem uma resposta, é a sua. Vamos lá, para cima. Quais são os principais sintomas do câncer de próstata? Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui tendo essa conversa. E como eu já tinha dito, né, na outra ocasião, muitas vezes o câncer de próstata ele é assintomático. Ele é silencioso, não tem sintoma nenhum. Mas ele pode também dar sintomas. E esses sintomas, eles seguem uma determinada classificação. Primeiro, nós vamos ter os sintomas obstrutivos. O que são isso? Dificuldade do indivíduo fazer xixi. A urina vai sair entrecortada, com gotejamento, você vai ter uma sensação de que não esvaziou a bexiga. Outro grupo de sintomas seriam sintomas irritativos, né, que consiste num desconforto ao urinar, numa sensação de queimação e até dor, né? E, por fim, você teria os sintomas mais avançados do câncer de próstata avançado, né? Que seria a hematúria, ou seja, você urinar sangue, né? Também sangue na ejaculação, pode haver, e também dor óssea, quando você já tem um câncer de próstata que está disseminado, certo? Pela pelve. Entendi. Um questionamento que às vezes a gente ouve aí das pessoas. Só vou fazer exame quando chegar numa idade dos 40, dos 50 anos. Aí o pessoal mais novo diz assim, quando chegar lá já tem um comprimido que resolve tudo. E vem passando-se os anos e não tem esse comprimido milagroso, não tem essa técnica milagrosa. Qual é o período assim, de idade para o homem? Pronto, como a gente já comentou também na outra entrevista, o aconselhado pela sociedade para os homens que estão num grupo de risco, né, negros, que têm risco cardiovascular por diabetes, hipertensão, que esse é o maior grupo de risco, e também as pessoas que têm parente de primeiro grau, né, independente da etnia, por exemplo, pai, irmão, afetado pelo câncer de próstata, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que, a partir dos 45 anos, você comece esse acompanhamento com o especialista, certo? Para os que não têm nenhum fator de risco, a partir dos 50 anos, anualmente. Beleza. O que fazer quando tem tais sintomas? Os sintomas que você já explicou aí no início. Bom, aí é importante você procurar um especialista, certo? E você vai provavelmente ser direcionado a discutir com o seu médico se você vai ou não fazer exames, né? Os exames de triagem, que a gente até já falou um pouco também, do PSA, né? Do antígeno prostático específico. E talvez o exame de toque retal, se o médico achar necessário, dependendo da situação. E se for mais assim, indicativo de que você realmente tenha essa doença, você pode ser direcionado à biópsia transretal, né? Que seria a biópsia da próstata. Você vai tirar um pedacinho da próstata e vai analisar aquilo no microscópio para ver se aquele tumor é maligno ou benigno. O homem ele tem uma dificuldade nesse tipo de exame. Acho que cultural, né? Na cabeça do homem, homens, é um exame. Você não vai deixar de ser homem. Continua sendo homem, não é isso? Uhum. Então, ao fazer esses exames, algo pode acontecer com o homem ali, com a masculinidade dele, alguma coisa assim? Não, assim, esse é um tabu, né? A gente sabe, assim, que, por exemplo, a biópsia, ela pode ter algumas complicações, né? Complicações que prejudiquem a função sexual e também a função urinária. Mas aí que está a questão, você tem que evitar ao máximo fazer a biópsia. Como é que você evita fazendo a biópsia? Se cuidando, fazendo acompanhamento com PSA, com o toque retal, que também às vezes é muito, assim, discriminado, digamos assim. A nossa sociedade é um tabu, né? É um tabu muito grande. Adotando um estilo de vida saudável no geral, alimentação, exercício, todas essas coisas para você prevenir. Não ter que fazer exames invasivos como a biópsia e nem o tratamento, que é mais invasivo ainda. Chegando no tratamento, qual o tratamento do câncer de próstata?
Pronto, aí você depende do câncer de próstata. Nem todo câncer de próstata é igual. O câncer de próstata, ele é muito indolente. O que é que isso significa? Que a taxa de sobrevida em 5 anos de uma pessoa que tem câncer de próstata, mesmo sem tratamento, chega a quase 100%. Então, é difícil a pessoa morrer de câncer de próstata. Assim, embora aconteça, seja uma das principais causas de morte, pelo menos nos Estados Unidos, por câncer, é o câncer de próstata. Mas, no entanto, ele tem um crescimento lento, certo? E por ele ter um crescimento lento, é necessário a gente avaliar bem cada situação, porque o tratamento, como eu falei, não está isento de complicações. Certo. Então, vamos supor, eu tenho um indivíduo com 78 anos que foi descoberto um câncer de próstata. A expectativa de vida dele pela média da população, Sim. não é tão alta. Sim. Então, será que vai valer a pena fazer um tratamento para ele ter incontinência urinária, para ele ter disfunção sexual e isso prejudicar a qualidade de vida dele? Tem que avaliar tudo isso. Mas, de forma geral, que eu vou descrever aqui, no câncer de próstata local, você tem a conduta expectante. O que seria isso? Você ficar só acompanhando o crescimento daquele... Você também pode fazer a cirurgia, que também tem suas complicações, né? Embora claro. essas complicações estão sendo bastante reduzidas, porque a gente está tendo um avanço muito grande de cirurgia robótica, uma coisa maravilhosa, graças a Deus. E a radioterapia, né? Que seria você colocar ali radiação nos tecidos para matar aquelas células cancerígenas. Também tem suas complicações, inflamação do reto, por exemplo, mas normalmente essas complicações elas são mais precoces, assim, depois de um tempo elas tendem a desaparecer. E graças ao avanço tecnológico também estão ficando cada vez mais raras, graças a Deus. Entendi. Então, se foi detectado que a pessoa tem câncer de próstata, o homem está com essa doença, ele tem que fazer todo esse acompanhamento médico, escolher qual tipo de procedimento que vai ter lá de tratamento e executar esse tratamento. Que com isso ele vai ter uma vida, vai continuar uma vida. Ok. Existe alguma coisinha mágica que a pessoa faça e tome ali e pronto, ficou livre do câncer de próstata? Ou tem que fazer o que você falou? Infelizmente não, né? Eu disse que o câncer de próstata, ele é indolente, mas ele mata. Não é que ele não mata, só que ele demora para progredir, né? Esses tratamentos não existiriam se não fossem necessários, né? A gente preza sempre pelo bem-estar do paciente, pela a qualidade de vida do paciente. Então, muitas vezes os tratamentos têm complicações, mas ficar sem tratamento vai ser uma coisa pior. Então, tem que ser muito bem avaliado, tem que ser um cuidado, um diálogo entre o médico e o paciente. E o mais importante que fica, talvez aqui da nossa conversa, talvez dessa campanha, é que o homem tem que cuidar da saúde dele, entendeu? Não importa se é só sobre o câncer de próstata, não importa se no caso dele vai ter um tratamento mais efetivo ou não, ele tem que cuidar da saúde dele, porque existem muitas outras doenças, além do câncer de próstata, que são muitas vezes negligenciadas pela comunidade masculina. E, como o Flávio está dizendo, não existe fórmula mágica. Então, quando você for ao médico, escute o médico, pode ser um baque para você, você vai ficar triste, mas você vai ter o apoio da sua família. E se você for cristão, com certeza você vai ter o apoio na palavra do Senhor. Mais uma pergunta. E para fazer esse tratamento, tu já explicaste aí como é que deve ser feito. Mas o plano de saúde é uma coisa, SUS é outra. E aí, como é que é no SUS? No SUS você também tem acesso a esse tipo de tratamento, porém a porta de entrada é diferente. Vamos lá. O SUS foi um sistema muito bom, por sinal, apesar das suas deficiências, que tenta atender um país de dimensões continentais. Então, para isso, o que é que ele faz? Ele faz toda uma série de etapas que o indivíduo tem que cumprir para o acompanhamento longitudinal em saúde dele. Essa série de etapas inicia no posto de saúde. Então, você, homem, que está com esses sintomas que eu falei, ou então que tem esse histórico de câncer de próstata, você vai buscar o posto de saúde. Lá no posto de saúde, os exames básicos de triagem, eles vão ser passados para você, principalmente o PSA. O toque retal, às vezes pode ser necessário, às vezes não. Às vezes o médico pode se sentir confortável em fazer, às vezes não. Mas principalmente o PSA. Então, você vai fazer essa triagem.
Se no PSA for detectada alguma alteração, junto com os sintomas, você vai ser encaminhado para um serviço terciário, um serviço especializado. Né? Por exemplo, nós temos um ambulatório aqui do Hospital Walter Cantídio, né? O Hospital Geral de Fortaleza, todos têm serviço de urologia, muito bom, por sinais, que vão fazer esse refinamento. Perfeito. E aí lá vai ser discutido toda a questão dos exames, e o SUS cobre sim todos os medicamentos, cobre a cirurgia, a partir do momento que for detectado que o indivíduo vai ter mais benefício do que prejuízo com aquela intervenção médica. Então a rede do SUS está apta para isso? Com certeza. Beleza, então não tem desculpa. Não tem um plano de saúde, tem o SUS, eu vou lá. E aí nós vamos entrar na parte da qualidade de vida, né? O indivíduo está ali de boa, né? Não sabe que tem o câncer de próstata, ele sente essas dores, esses avisos aí que o corpo dele está passando. Como é que é a vida dele antes de descobrir ali, né? E como é que ela é depois, a qualidade de vida dele? Essa é uma pergunta complicada, porque primeiro a gente tem que se perguntar, fazer outra pergunta, se perguntar o que é qualidade de vida, né? Sim, vamos lá. Qualidade de vida seria a ausência de doenças, né? Isso. A Organização Mundial de Saúde entende que qualidade de vida não é ausência de doença, é muito mais do que isso. É um estado de bem-estar global, espiritual, físico. Então, você tem que estar atento a todas essas dimensões. E aí eu vou trazer alguns exemplos, por exemplo. Foi até redundante, né? Mas exemplificar. Por exemplo, um idoso de 78 anos, como eu tinha dito, ele descobre que tem um câncer de próstata. E aí ele fica muito aflito com esse diagnóstico, porque câncer é uma palavra que é carregada, assusta. Fica com medo e tal. Aí o médico dele diz, olha, seu José, você pode recorrer ao tratamento, mas pode ter complicações, é melhor que a gente fique observando e tal. Como é que não vai ficar a cabeça dele? A cabeça dos familiares, né? Será que vai ficar bem? Principalmente. Então tem que ser muito bem discutido com o médico e com o paciente essa questão da forma de tratamento e abordagem. Mas, de maneira geral, o princípio que a gente leva, principalmente nós que somos cristãos, é que Deus tem cuidado de nós, né? Sim. Nenhum fio de cabelo, o Evangelho diz, né, cai sem a permissão dele. Perfeito. Então a gente tem que fazer tudo que está ao nosso alcance humano, cuidar da nossa saúde, ir para o médico, porque é sim possível ter uma boa qualidade de vida. Hoje os métodos estão avançando, graças a Deus, graças à sabedoria que Deus deu ao homem, está desenvolvendo cirurgia robótica, muitos avanços, que estão também chegando até, inclusive, no Sistema Único de Saúde. E isso tem possibilitado ao homem uma boa qualidade de vida depois desse problema, né? Aqui no primeiro episódio a gente viu o testemunho de um irmão que passou por tudo isso, né, ao lado da família dele, mas está aí, alegre, feliz, exercendo sua fé em Cristo. Contribuindo pelo testemunho dele e seguindo em frente. Trabalhando em alguns ministérios, algo que vai servir para ajudar. Porque até o próprio testemunho já é uma ajuda. Então, o homem que detectou que tem a doença, foi tratado. O pós-tratamento ali acontece durante um período de tempo. Logo após isso, a vida dele continua, e aí ele tem que parar de fazer os exames ou tem que fazer com mais brevidade? É bom fazer, né? Depende muito caso a caso. Né? Depende da idade do paciente. Se for um paciente muito idoso, talvez a gente possa flexibilizar isso. Entendi. Mas se for um paciente jovem e com muito histórico na família, a gente tem que acompanhar mais de perto. Né? Tem que ter uma atenção mais específica. Legal. É interessante que o homem saiba que nós precisamos fazer exames. Homem é o bicho mais teimoso para fazer exame, é homem. Então, o que é que o homem precisa? Cara, tu tá do lado aí. Tu vai no médico, cara. Porque se tu não for no médico, vai dar trabalho pro doutor. Então, o que é que tu tem que fazer? Tu vai dar trabalho pro doutor e vai dar trabalho pra tua família. Porque tua esposa vai ficar preocupada, tua filha vai ficar preocupada. A minha filha, minha esposa, passa o tempo me perturbando para ir no médico. Então, vá no médico. Tá certo? A minha outra filha que está aqui já está me olhando. Vá no médico. Então, faça o seguinte. Vai no médico. Dá tua palavra final aí pro pessoal. Não, só queria agradecer a todos que estão assistindo, agradecer à Igreja Presbiteriana de Fortaleza e enfatizar justamente isso, que o homem precisa se cuidar. Né? Deus entregou seu filho por amor de nós, homens e mulheres. Né? A gente precisa cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo e glorificar a Deus por meio disso. Obrigado, pessoal. Mais uma vez estamos aqui servindo ao Senhor. Obrigado.